Meu nome é Raimundo Antônio Rocha Martínez Fernandes. Antes de adentrar aos fatos das minhas consequências políticas sofridas, eu quero fazer um reparo que infelizmente carece da presença de doutora, da professora Yara. É que o fato de Feira de Santana ser visto como um perigo era inclusive por decisão estratégica militar. Feira de Santana tem um quartel do Exército que foi criado para ser um centro operacional contra a guerrilha. Eu estou dizendo isso porque eu fui desse centro de operações especiais anti-guerrilha, fiz parte da companhia AG, que se chama Anti-Guerrilha, voei até de avião nos treinamentos e tinha um plano de estender o quartel até ser um regimento pela sua localização estratégica. Feira de Santana tem mais de 40 saídas e ainda tem um troncamento que vai para o sul e para o norte, para o sudeste e para o norte. Então era visto desta forma. Portanto, era um quartel muito bem provisionado de armas e munições, com imenso paiol, com armas automáticas, um fuzil belga de 1954, criado pela OTAN para defender o Ocidente, né? E por aí vai. Bem, o outro fato era em relação aos traidores. Eu, sinceramente, não concordo com a professora Yara Cunha. Né? Eu queria fazer essa pergunta se a Decil realmente foi uma pessoa que a denunciou. Por quê? Luiz Antônio Santa Bárbara teria me dito na época que Chico Pinto falou com ele que a Decil foi um dos traidores. Luiz Antônio Santa Bárbara não conseguiu ver o processo, então não sabia das acusações do inquérito. Entretanto, me disse que Chico Pinto falou com ela. Olha, eu acho que esse pessoal não ficou de cabeça baixa. O sacana do capitão Arlindo morreu, está aí até com o nome dele no complexo policial agora que vai ser inaugurado, está com um filho que é secretário de Segurança Pública, o neto que é secretário de Segurança Pública e o outro filho é contra-almirante. O Adecil, vocês vejam só, ele conseguiu ser nomeado por João Duval para ser procurador da Universidade Estadual de Feira de Santana. Lá permaneceu até 1988, quando então ele já tinha completado 5 anos e as disposições transitórias da Constituição Federal o fez permanecer no cargo como efetivado. Quer dizer, um prêmio para essas pessoas. O Rossini ficava recolhendo os nacos que a ditadura dava. A professora Laura Folin, de qualquer forma, tinha um cargo de representação boa, né? Apesar de ser xingada no jornal, mas meu Deus, eu quero ver aquela mulher com uma porta e tal. Isso nada, esse pessoal, graças a essa, digamos, essa anistia que foi feita por eles pelos os da ditadura, né? Mormente Mor, né? Golbery, o outro que planejou isso, foi feita ao jeito deles. Se esses elementos tivessem sofrido as sanções que torturadores, inquiridores e outras peças do mesmo naipe tivessem, como na Argentina, não estaria aí um brilhante Ustra, né, chegando a presidente, falando isso, que a presidente era criminosa, era terrorista, que era isso, que era aquilo, um torturador consumado, reconhecido e tudo mais. Quer dizer, não teria um Bolsonaro, né, se arrogando a botar o dedo em riste na mão de certos companheiros, né, com arrogância para dizer isso e aquilo, de Zé Genuíno e de outros. Não teria um outro, né, aí que fica aquele, o Cabancel, né, um traidor, safado, a dizer essas coisas.
Então, José Anselmo dos Santos. Anselmo, acabou Anselmo. É como todos nós conhecemos aqui no Brasil. Então, eu gostaria de fazer esse reparo. Professora Yara, a senhora falou que a repressão matou um industrial em São Paulo. Não foi a repressão. Ao contrário, eu queria fazer esse reparo também que a senhora falou. Aquele industrial tinha o nome de Boilense, e não foi à toa que ele foi morto, ele foi justiçado porque ele trazia máquinas que torturavam os nossos companheiros. Operação Bandeirantes. Ele era estritamente ligado ao pessoal da OBAN, da Operação Bandeirantes, Fleury e companhia. E o outro, o capitão Chandler dos Estados Unidos, era um americano que vinha para aqui ensinar como era que se torturava, fazendo aquelas coisas todas lá para São Paulo, que era um centro de operações especiais para isso. Bom, dito isso, eu passo ao assunto que interessa, que é os relatos da minha participação política em Santo Amaro, Feira de Santana e Salvador. Eu, antes de vir para a Feira de Santana, eu estudava em Santo Amaro da Purificação. O meu padrasto tinha uma forte ligação com o pessoal da leste brasileira, ferroviária, que eram getulistas antigos e eram também janguistas já à época, brisolistas, etc., com diversas correntes. Eu ficava por lá e já conversava com o pessoal do Partido Comunista Brasileiro. Eu tinha essas conversas, apesar de garoto, eu participava, ouvia, conversava, não oficialmente com nada de filiado isso, eu era uma espécie de atraído pela coisa e gostava de saber, me interessava pela política, a história política do Brasil e acompanhava sempre ao lado do pessoal de João Goulart. Ingressei no ginásio e lá tiveram 2 reuniões para tentar me expulsar. Os professores expulsaram e teve um professor de matemática que me chamou e me disse, olha, o corpo docente, o Vicente, eu não lembro bem, já se reuniu 2 vezes e analisou a possibilidade de ser expulso. Pegou um outro antigo companheiro e expulsaram, me chamava Orlando. Aí ficou. Um sargento do Exército passou aí lá em minha casa, a primeira vez que ele entrou sem avisar, sem nada, sem chamar, uma cadelinha que nós tínhamos, deu uma mordida, fez uma laranja na perna dele. Ele não se conteve, foi outra vez, e quando chegou lá, a cadela deu outra mordida nele, disse, mas 2 vezes que eu venho aqui, minha mãe está aqui, negócio danado, entra na casa dos outros, não fala nada. Ele chamou minha mãe e falou, olha, seu filho anda conversando com o pessoal aí de política, com o pessoal do círculo operário, com o pessoal da ferroviária e tal, etc. Bom, o fato é que minha mãe disse assim, olha, vocês não vão ficar aqui, vocês vão embora para a Feira. Vamos embora para a Feira. Me mandou para a Feira inicialmente. Eu vim, cheguei aqui em Feira de Santana, fui estudar no Colégio São Francisco de Assis. Lá chegando, comecei a articular com os colegas, etc. Fiz um jornal chamado A Voz da Cultura. Nesta época, paralelo a esse jornal meu, tinha um jornal aqui no colégio, daqui da frente, né? O municipal de Santa Bárbara estudava e tinha a Folha. Eu tinha a Voz da Cultura por lá e ele tinha a Folha. Nós não nos conhecíamos. Né? E vai que tem uma reunião e aí eu me lancei candidato ao Grêmio de lá de São Francisco. Ganhei a eleição, mas não levei porque não me deram posse, disse que eu não podia tomar posse assim. Abruptamente, o dono do colégio disse, não, você não vai tomar posse. E depois disse que eu não podia mais colocar aquele jornal em circulação. E depois foi lá, mandou um rapaz lá, falou com uma pessoa com quem eu trabalhava, que era na fábrica de móveis Celta, que eu estava
dispensado do colégio, que eu não aparecesse mais no colégio, ele levou uma transferência. Em torno da fábrica veio falar comigo. Mas rapaz, você, é muito bonito para você e tal. Aí eu estava expulso. Ele aí foi, disse, você procure outro colégio aí para ver o que a gente faz para pagar e tal. Foi a minha primeira restrição política que eu tive, já começou aí. Quando dessa época teve esse problema do jornal, principalmente, e Luiz Antônio Santa Bárbara me procurou. Disse, nós sabemos que o seu jornal foi empastelado e nós estamos aqui para fazê-lo de qualquer forma, publicar. Eu aí comecei a publicar o jornal sem autorização do colégio, distribuía na porta, distribuía lá dentro e tal. E fomos fazendo e fui praticamente absolvido pela união dos colegas com o qual ele participava. Participei de reunião na casa de Luiz Pereira e Geraldo, que me levou. Eu conheci Lino Alvita, participou comigo Dr. Lamartine Mota, Dr. Renato e inúmeras outras pessoas que se reuniam em minha casa, certo? Luiz Antônio ia muito em minha casa, almoçava, tomava café comigo, saía. E aí começou a fazer um movimento maior, a integrar as pessoas, e tinha vezes que tinha reunião em minha casa de 18 até 22 pessoas, inclusive de pessoas que não eram da nossa linha partidária, né? E outras pessoas que queriam discutir isso, queriam discutir aquilo, aí ia lá para casa, nós nos sentávamos e tal, discutíamos, conversávamos, tomávamos um café depois, tomávamos um suco que minha mãe fazia. E foi completando o tempo e eu tive que sair do colégio. Eu fui para outro colégio, que foi o estadual. Nesse ínterim, Santa Bárbara foi preso, né? Foi preso, e quando ele foi preso, ele estava com um calhamaço de papel, mais ou menos 10 a 12 folhas que estavam aqui dentro do corpo dele, da camisa, né? E ele foi preso e foi para o 35º DI. Naquela época, foram muitas pessoas que foram presos e ficaram no 35º DI. E ele foi interrogado. O capitão Lorival Alves Costa Filho foi um dos que me inquiriu. Esse capitão veio a ser o meu capitão nos próximos meses após essa prisão, que eu fui para o Exército, eu fui colocado para o Exército. Antes, o chefe do S2 aqui era o capitão Córdoba. Depois, o capitão Lorival Alves Costa Filho, chamado Costa Filho, assumiu o S2. E aí Santa Bárbara me disse que o Costa Filho conversou com ele e tudo. Você parece que é dos que levam, quer dizer, os que levam, quer dizer, dos que chamam, não é dos que são levados, etc. Interrogado um pouco. Antes de Santa Bárbara ser ouvido, que foi feito madrugada, eu não sei porquê, eles tinham esse negócio de fazer essas comunicações madrugada, Santa Bárbara comeu o papel todinho. Ele não teve outro jeito, ele disse era muito papel, mimeografado. Aí tem dor de barriga. Ele mastigou, mas teve uma dor de barriga grande. E ele disse, o que você tem? Não, é uma dor de barriga danada, toda hora ele ia. Mas o fato é que na hora que correram ele para fazer o depoimento, ele não tinha nada mais na mão. Ele tinha comido, digerido o papel todo. Né? Que ano foi? 69. 8 de abril de 69. Bom, aí, passado isso, ele foi embora para Salvador. Minha mãe encontrou na rodoviária e ele estava lá. Ele disse, você vai, eu vou para Salvador. Meu filho, vai, escondidinho, cuidado, viu? Já sabia que ele tinha sido preso. Ele me falou isso depois, lá em Salvador. E eu fui convocado para o Exército.
Bom, no Exército, até então, não se sabia nada de participação minha. Eu andava bem lá dentro, participando das coisas, não gostava da movimentação que se fazia, ia para lá, ia para cá. E Lamartine ia lá no quartel, às vezes, mandava recado, trazia recado de Salvador, de Santa Bárbara, e diziam as coisas, como era que estavam indo, etc. E tal. E eu indo, continuando ali no quartel e tal. Até o capitão Costa Filho assumiu o S2 e ele era o capitão da minha companhia, antes de ser o S2. E quando ele chegou, ele disse, olha, eu tenho que fazer muitas modificações aqui. Aí deixou lá no relatório que era, eu não sei, de onde ele soube alguma coisa, me proibiu a minha outro rapaz de tirar a guarda do rapaz. Soldado, né? Ele disse, olha, esses soldados não podem tirar guarda do quartel. Eles só podem tirar guarda de companhia. Não podem ficar nem no paiol, nem no GMT, nem na frente, nos flancos. Não pode. Aí me proibiram. Tanto que quando fazia a chamada, dizia assim, ah, isso daqui não pode, isso daqui não pode. Eu, o sargento, abriu a boca e disse, olha, eu não posso botar o Rocha 943 nem nos flancos, nem em lugar nenhum do quartel. Não pode porque está proibido, o S2 proibido. Foi aí que eu vim saber, com essa coisa dele, que eu já estava sabendo alguma coisa minha, e eu já estava restrito com meus movimentos restritos. Me parece que talvez tenha sido um oficial de justiça que tem aqui, que chama Marco Antônio, que eu peguei um manual de maneirabilidade dele e passei para o pessoal de esquerda, para lá em Salvador, entreguei ao pessoal. Ele me procurou e disse que perdi. Ele perdeu porra nenhuma, você deu foi seus contatos lá para Salvador, rapaz. Você está pensando aqui em feira, você está pensando que eu sou idiota, eu vou falar isso e tal, mas não me pediu mais. Deu um esquecimento desse manual de maneirabilidade e tal. E eu continuei. Quando chegou uma vez, o coronel me chamou e ficou conversando comigo. O coronel era subcomandante do batalhão, José Ribeiro. E José Ribeiro perguntou, isso e aquilo e tal. Eu tinha tomado uma punição, uma altercação lá com o sargento. Aí o sargento achou que me punir 4 dias de detenção, ali mesmo na companhia. Aí ele me chamou e, você foi punido, eu vim aqui, então, deu uma punição a você e tal. Aí ficou conversando, fazendo um bocado de arrudeio, e no meio da conversa ele aí me perguntou, você tem experiência com grupos, com grupos? Não, senhor, com grupos não. Eu era estudante, tinha uma participação com o pessoal, lá em Santo Amaro eu fazia participação com os grupos da professora Maria Isabel Veloso, irmã de Caetano Veloso e tal. Ele, não, mas grupos assim que reivindicam as coisas, protestam e tal. Eu digo, não senhor. E acabou. Bom, fui dispensado do Exército e dormi para Salvador no outro dia. Dormi na casa de Santa Bárbara, nesse dia que eu saí do Exército, dormi aqui. Ele morava na descida do Nagé. Eu dormi aí, no mesmo quarto que o irmão dormia. Fui embora no outro dia, peguei meus paninhos e me mandei para Salvador. Quando cheguei lá, eu já estava com uma pensão certa, fiquei na pensão. E já no terceiro dia eu encontrei com ele. Encontrava com José Pires Caldas, que foi para o Chile, voltou, e quando ele voltou, ele disse, quando você puder, tiver alguém que você não tem qualquer problema, pode vir almoçar aqui na pensão, que eu pago e tal. E Santa Bárbara ia lá, mas Santa Bárbara nunca mostrava o rosto, ele sempre ficava com a mão assim, e nunca entrava para jantar, tomar um café, nada disso. Aí continuamos fazendo o movimento e por esse período já tinha ocorrido o seguinte: quando eu cheguei, me encontrei com o pessoal do PCB, né? Esse pessoal do PCB se transformou na DI, que foi a dissidência
nacional do PCB. Bom, dessa dissidência, ela incorporou o MR8, que foi um grupo político praticamente, totalmente desarticulado pela repressão. Então, nós, de propósito, decidimos, nós, que eu estou dizendo, a comissão de lá da DI, decidiu incorporar o MR8 como nome para não dizer que perdeu, e aí ficamos com esse nome, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que foi a época da morte de Ernesto Che Guevara. A continuação é que eu fui estudar no Colégio Central de Salvador e, com a ligação com Santa Bárbara, eu comecei a fazer recrutamento. Recrutei algumas pessoas, entre elas Evan Felipe de Souza e Josafá Costa Miranda, que foi meu ex-cunhado, noivo da irmã dele há muito tempo, é meu sócio até hoje, em loteamento, em terra, no interior, e nas lanchonetes que eu tive aqui antes. E vou tocando o trabalho e recebendo papel, passando papel para isso, para aquilo, até que um belo dia, quando eu vinha da casa de uma namorada, a namorada no primeiro dia, eu tinha namorada, eu vinha andando, aí vieram em cima de mim, eu nem sabia o que era, tentei me meter no meio do povo e os caras me puxaram por aqui assim, puxou assim, uma sacana pra cá e puxou uma arma. Eu tomei um susto, eu não imaginava. E eu estava quase sem operacionalizar, quase sem nada. Eles me puxaram e baixa a cabeça desse porra, botou assim, me meteu no carro e saiu ali no Tororó. Foi um grito de carnaval que teve no Tororó. E eu estava, a casa da namorada perto, eu estava lá com ela. Na hora que eu saí, vinha o pessoal do grupo, o resquício desse pessoal. Foi que eu fui pegar e colocar dentro do carro. E o carro saiu, pegou a Avenida Joana Angélica, atravessou a Avenida 7 e desceu pelo Pau da Bandeira. Quando desceu pelo Pau da Bandeira, que chegou lá embaixo, eu imaginei que federal. Quando eu cheguei lá, já tinha um grupo de pessoas, assim, de um lado e do outro, de policiais, e fizeram uma espécie de corredorzinho polonês, me dando chute, mas mais chute, não foi tão, essas coisas tão fortes, né? Mas foi chute que iam me dando e tapinha, vai bacana, vai pra lá e tal, tal. E pegaram um outro rapaz que se chama Carlos Orleans Figueiredo de Andrade, se chama. E amargas recordações desse Carlos Orleans Figueiredo de Andrade. Também foi preso junto comigo. E aí começou, dividiu-nos, botou ele numa sala e eu na outra. Vamos, diga logo as coisas aqui que você tem que dizer. Cadê Luiz Antônio de Santa Bárbara? Eu disse, não sei onde ele está, ele esteve lá em casa hoje. Ele esteve lá em sua casa hoje? Ele esteve lá em casa hoje. Não é possível, rapaz, você vai encontrar com ele aonde? Eu digo, não vou encontrar em lugar nenhum. Não tenho marcado nada com ele. E você não sabe onde ele mora? Eu digo, não sei. Nunca nem imaginei saber onde ele mora. Sempre ele que aparecia aqui. E que ano foi isso? 26 de janeiro de 1971. Certo? A esta altura, o chefe da dissidência na Bahia, que era Juca Ferreira Ferrisco, tinha sido preso, estava preso e saiu em dezembro de 70. Ele foi preso em outubro e saiu em dezembro. Certo? Eu fui preso em 26 de janeiro. De 71. De 71, mas foi minha primeira prisão. Aí fui preso em 26 de janeiro de 71. E eles começaram a perguntar. Depois fiquei sentado junto com o capitão. Eu também eu era jovem demais e não tinha, talvez, até
vamos dizer, eu não sabia a natureza do período que eu estava passando. Essa é a verdade. Eu não quero ser herói e dizer nada disso. Eu sei que eu estava sentado assim, e o camarada ia me fazendo pergunta, o capitão Márcio do boicote, me fazendo pergunta e eu respondendo justamente, isso é aquilo, isso é isso, isso e tal. Ele me ficou um tapa, me deu um tapa aqui assim no pescoço. Eu era meio espigado, fiquei assim, né? Tomei aquilo, andava em pezinho e tudo, tinha saído há pouco tempo do exército. Eu aí disse, mas rapaz, você me bateu, você teve coragem de me bater, você é um capitão, uma pessoa que aprende, que a gente aprende que é combater o inimigo e não é uma pessoa que está sem poder oferecer resistência, você me bater, cala a boca! E aí me empurrou assim e saiu. Daqui a pouco, levou um tempo, um silêncio, ele voltou e bateu no meu ombro. Garotão, não pode não, eu fiz aquilo que eu fiz atrás de você reclamando aqui, mas eu também sou combatente. Eu disse que minha TNP era de combatente, né? Ele disse, eu também sou combatente, eu também sou combatente, eu não faço não, porque você fica me irritando, eu falando as coisas, você respondendo. E aí, perguntou mais algumas coisas, eu disse que não sabia, aí repeti eles aí. E colocado numa prisão, num quadrado, numa grade, uma janela que dava do lado do mar. E ali eu fiquei 17 dias, esses 17 dias, sempre saí do interrogatório com a mesma roupa suja, imunda, e os camaradas ainda diziam, o cara não tem nenhuma beca para vestir, filho da puta, como é que eu vou ter um policial? Ele não tem nenhuma beca para vestir, eu não imagino como é que eu vou vestir e uma roupa aqui. Meu tio foi lá 3, 5 vezes, eu disse, não, ele está bem, não tem nada não, ele está bem, ele vai ser solto, até 60 dias no máximo que a gente está aqui com ele, mas ele está bem. Eu fiquei ali, pois, ele só me dava comida meio-dia. Eu não tomava café, nem jantava. Todo meio-dia vinha comida e pronto. A roupa de baixo, a calça, o sapato, tudo ali dentro daquela mesma coisa. O outro rapaz, o Carlos Lourenço, ele jantar em pacote, também ficou comigo nessa cela. No segundo dia, ficou ali, sentado. Ficou sentado e tal. Ficou. Eles chegaram com uns 10 dias, 12 dias, o cara disse, tem que ver o que arranja contra ele. Aí foi na pensão que eu morava. E vasculharam. Entre o telhado e um forrinho que tinha assim no quarto, estavam uns papéis, jornais, umas coisas subversivas, né? E eles acharam isso, E aí, para o interrogatório, para mais um interrogatório. Quando estava assim, o interrogatório, o cara puxou e fez assim, jogou os papéis todos assim. Eu sabia que aqueles papéis estavam ali, mas não fui eu quem os coloquei. Foi um outro colega que eu tinha recrutado, chamava Josafá Costa Miranda. Aí Josafá tinha colocado aquilo ali, eu não ia dizer que foi ele, porque ele nem sabia que Josafá tinha participação nenhuma. Eu olhei e eu disse, são meus, eu fiz assim, baixei a cabeça, encontrei, são meus. Aí depois, nós vamos terminar pedindo, o senhor está renitente em não dizer as outras coisas, nós vamos terminar pedindo a sua preventiva. No 15º dia, estranhamente, o Carlos Orlando Figueiredo de Andrade saiu da prisão, foi lá saiu da cela, foi ser interrogado, ia ser interrogado e tal. Aí ficou lá. Quando voltou já dizendo que ia embora. Aí eu digo, pô, por que esse cara vai embora? Eu pensei comigo. Eu participei com ele lá em Feira de Santana, dos diversos movimentos. Fiquei aqui com ele. Tem um pouco tempo de Salvador. Ele levou um tempo com o Sérgio Landulfo Furtado, que foi assassinado. Quando eu fui preso no Rio de Janeiro, me falaram, vamos com ele, né?
Ficou com o outro pessoal, a direção, todo tempo com o Moreira, Villanueva, um espanhol, ficou com o Sérgio Furtado, ficou com o Juca Ferreira, com o irmão de Juca. E esse camarada vai embora, 15 dias de prisão só, e vai embora. Ele voltou e disse: Rocha, você devia ir, você não tem nada para você devia falar o que você tem, você não tem nada, só tem aqueles negócios de feira, besteira, então você fala e vai embora. Eu não ia dizer a ele que eu estava saindo com o grupo de Santa Bárbara, porque ele não saía do grupo, para fazer propaganda nos alagados. Nós tínhamos uma distribuição de jornais nos alagados, chamava-se GAP, Grupo de Agitação e Propaganda. Santa Bárbara era quem chefiava esse grupo, enquanto ele esteve chefiando, andou perfeitamente bem. Depois entrou um outro rapaz que não foi muito bom, não foi muito bem. Então esse camarada saiu, no 15º dia foi embora, e eu fiquei. Quando chegou no 17º dia, o coronel Luiz Arthur chegou e disse: você se prepare, viu? Vou lhe meter na 3x4. A 3x4. Eu não sabia o que era. Você está muito tirado da murão. Aí pegou. Chegou um pessoal preso, que era filho do doutor Afonso Carvalho. Se chama Renato Afonso Carvalho, Marco Antônio Carvalho e Roberto Bergaria. Tem um nome aqui. Albergaria. Deixa eu consultar aqui. Roberto Albergaria de Oliveira, Marco Antônio Afonso de Carvalho, Renato Afonso de Carvalho. Essas pessoas foram transferidas, chegou e no mesmo dia foram transferidas comigo para a 4ª Companhia de Guarda do Exército no Barbalho. Lá era praticamente um catre. Tinha todo aberto assim, de grade, não tinha nada no fundo nem dos lados, e pra gente só tinha um balde que era pra gente fazer xixi. Se tivesse necessidade de ir no sanitário, tinha que chamar alguém para ir com eles para lá. Aí ficamos ali. O rapaz, o Renato, chegou numa situação caótica. Estava com a roupa toda arrebentada, entendeu? Teve uma servícia com uma vassoura, cabo de vassoura, lá no quartel do Exército do Rio de Janeiro, onde ele apanhou muito quando ele estava exame, acabado, quase não se aguentando em pé. Chamaram a namorada dele, Glória, Maria da Glória, botaram assim: tá vendo aí? Ela, tio, diga, meu filho, diga tudo. Ele calado, sem dizer nada: me confessa, meu filho, diga tudo. E ele calado, aí o camarada disse: olha, nós vamos comer ela aqui na sua vista, viu, seu sacana? Aí ele suspendeu o braço. A resistência moral, né? Que ele não tinha nem resistência, foi suspender o braço, coitado, para isso. Poxa, chegaram, o cara chamou outra pessoa, vieram 2 camaradas fortes, botaram ele no quarto, espancaram barbaramente, de socos e pontapés, onde pegavam, e trouxeram uma vassoura e introduziram o cabo de vassoura. Porque eu tinha que dar pão a Renato, molhar o pão com leite, café com leite, de manhã lá nesse quartel do Exército, quando ficou comigo, eu tinha que dar pão a ele molhado para ele ir sorbendo e comendo devagarzinho, porque ele não podia comer o pão duro, porque com manteiga tinha que molhar no café para dar, entendeu? Às vezes até no nosso cavalo dele não dá para botar um litro. 3 dias depois, eu, ele, Roberto Albergaria e o irmão Marco Antônio fomos transferidos e a roupa continuava a mesma, a minha roupa continuava a mesma, suja, 20 dias com a roupa da mesma forma. Aí mandaram a gente para o quartel dos Dendezeiros, da Polícia Militar. Quando chegou lá, ficamos no fundo. O quartel lá tinha ficamos no fundo do quartel. 5 dias depois, ou 7 dias depois,
as coisas melhoraram para mim, porque eles me trouxeram as roupas que traziam para eles e arranjaram a roupa que eu vestia, trocaram minha roupa de baixo, trocaram a camisa, a calça, a meia e a comida, trazia muita comida de fora, que o doutor Orlando levava. Aí levava a comida, a gente comia ali e tal. Foi 50 dias assim. Quando chegou, disseram que era para me liberar, uns 40 dias. Aí liberaram uma pessoa errada. Liberaram o menino do MR, aí era MR8, eles liberaram um rapaz do MRT, que chamava Palmiro, que tinha sido preso. Aí liberaram esse rapaz, depois foram ver qual esse rapaz trabalhava no fórum. Eles foram ver isso, disse, mas o negócio houve um engano aqui, era para ouvir e liberar o outro do MR8. Aí foram buscar o rapaz lá no fórum. Olha que da primeira vez que tinham ido lá, os policiais do federal voltaram falando que o juiz disse que ele não podia sair. Aí quando os policiais federais foram falar, estava de junto do pessoal do DOI-CODE, que ficavam sempre na Polícia Federal. Aí tem um coronel lá, disse, como foi? O juiz disse isso, ó, vá lá, vocês dois mesmo, para pegar esse Palmiro e trazer aqui. E na hora que esse juiz falar que não pode ir, traga ele também, viu? Vamos embora. Aí foi embora, quando chegou, eu fui pegando tal juiz, acho que já tinha conversado sobre mais ou menos a situação, foi embora e levou 10 dias depois. Me chamaram para me interrogar. Bom, a essa altura, eu já poderia dizer alguma coisa pelo tempo que tinha lá. Porque nós tínhamos, às vezes, conversado sempre que tinha que manter reserva de pontos e lugares, outros aparelhos, etc., até certo tempo. E depois disso, a pessoa podia falar, né? Então, eu falei, tinha coisa que eu sabia de gente até que não estava mais na organização. Aí eu falei, claro, tinha um rapaz que ia lá e tudo. Depois tinha um outro que ia, Moreira eu já sabia que estava meio afastado, né? E o outro eu não disse, de Juca eu não falei. Mas o tal do Carlos Ordenado Figueiredo de Andrade, um pacote, chegou para mim e disse, rapaz, Luiz Arthur disse que descobriu depois que o Juca é muito perigoso, que ele se enganou com ele, porque eles tinham feito umas anotações e era para Juca ir lá todo mês se apresentar na Polícia Federal para assinar ponto. Só que ele não sabia que Juca era o chefe da dissidência, não sabia que era o chefe do MR8 na Bahia e que andava com Serginho Furtado, etc. E ele descobriu depois. Como ele descobriu? Aí eu voltei e falei as coisas que tinha que falar. Sabia que eu não teria nenhuma referência maior e tudo. E eles me mandaram embora. Eu fui para casa e tempo depois continuei com um ou outro contato muito sigiloso. Santa Bárbara, eu tinha conhecimento dele através de um cunhado dele, à época, chamado Jarbas, parece, um rapaz que mora aqui, perto, próximo. Eu morava com a irmã dele na época, e me dava notícia, olha, está difícil e tal. Fui conversar com o Chico Pinto, tempo depois, e aí Pinto me falou, Rocha, fique certo que Santa Bárbara não está mais aqui em Salvador. Não sei aonde ele está, mas eu posso lhe afiançar que ele não está mais aqui. Tá bom.
E também quando eu fui preso, eles tinham perguntado para o Chico Pinto aquilo de que sempre estavam procurando cercar Chico Pinto, né? Me perguntou o que eu tinha ido fazer lá. Eu disse, eu fui pedir a ele para ele fazer uma carta para um deputado, para me aceitar, porque quando eu vim do Exército, eu cheguei atrasado no Central, eu não conseguia recuperar as notas. Eu era burrinho também, era nada matemática principalmente. Aí eles Chico Pinto fez o deputado para ele ficar no colégio dele. Eu aí disse isso, não, nós fomos lá fazer isso. Tá bom. Passaram os tempos, pouco contato aqui, falando as coisas com o Josafá, com Eva. E aí viajei para o Rio de Janeiro. Meados de, mais ou menos em junho, para junho. De 71. De 71. Aí fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio, saltei do ônibus, na hora que eu saltei do ônibus, peguei um outro ônibus para ir até Botafogo. Quando cheguei lá, não encontrei minha tia, que eu fui procurar, e meu irmão. Aí disseram que meu irmão estava morando lá em outro lugar, em outro bairro. Eu aí fui, passei na Penha, na hora que eu saltei na Penha, e eu sempre andava na contramão, saltava, voltava na contramão. Aí o pessoal não esperou mais, me prendeu. Pá, bora! Eu o que é isso? Entra aqui. Aí me botou dentro do carro, tirou um telefone, um rádio, e disse, olha, já está aqui. Disse, aí providencie, botar um capuz. Não tem capuz, providencie uma camisa, já estamos dando jeito aqui, botaram uma camisa na minha cabeça e pronto. Vai eu sequestrado nele lá no Rio, sem saber aonde era, nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Aí me bota num lugar, vai para outro, vai, para. Daqui a pouco entrou no lugar, parou, salta aqui, fica aí com a camisa na cabeça mesmo. Aí eu saltei, com a camisa na cabeça, medo danado, e eles vieram com o capuz e colocou o capuz, e daqui a pouco eu percebi uma sala bem iluminada por debaixo. Aí tiraram minha roupa. Eu estava com uma camisa de manga comprida, vermelha. Aí eles tiraram, na hora que tiraram minha roupa, a cueca era vermelha. Eu, porra, que sacana comunista retado, você tá vendo até a cueca é vermelha? Eu digo, meu Deus, imagina que horrível coincidência. Eu fui chegar, aí chegou e pode tirar a roupa toda, tira a cueca, fica aí, não se move não. E começaram a me interrogar. E eram uns horríveis telefones. Eles chegavam assim na minha cabeça, faziam assim. Fala, seu porra, onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Aí me botaram as fotos de Juca Ferreira, a ex-mulher dele, Elizabeth, e de Sérgio Landolfo. Eu já sabia que eles estavam foragidos, porque saiu no jornal. Eu era um leitor voraz de muitos jornais, tanto de Salvador como do Rio e São Paulo. Eu sabia que eles estavam sendo acusados de ter praticado um assalto, que eu acho que nem foram eles. E eles chegaram e me mostraram se eu conhecia eles. Eu disse, conheço. Ele disse, você conhece, né? Conheço, sim. Esse aqui é o Bacalhau, do Juca. Esse aqui é o Bacalhau. E esse aqui é o Sérgio, esse aqui é a puta dele, com a mulher, que é a puta dele. E do Sérgio e do Bacalhau, e Juca, eles disseram, estão fodidos quando a gente pegar, vamos matar. Eles vão ver. Tinha cantado isso antes. Pô, Juca conseguiu passar para a Suécia, né? Mas Sérgio Landolfo foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Aí me levaram para um lugar estreito, um catazinho, tinha um sanitário e tinha uma pia. No fim ainda me deu uma despedida de chegar assim e dar outro telefone. Saiu, me deu um grito outra vez, cala a boca, sacana, e me empurrou e puxou o capuz. Eu fiquei ali. Quando eu acordei, tinha uma cama de coisa que colocaram para mim, de manhã colocaram ali uma cama. Essa cama
dessas de campanha, né? Aí eu fiquei. E vale ressaltar também que quando eu fui, a primeira vez que eu fiquei preso, eu fiquei na Polícia Federal, quartel do Exército, não tinha cama. Era um estrado de madeira, meu menino, de 17 dias. E no quartel do Exército, eu fiquei com um problema seríssimo de garganta. E Josafá tem esse problema. O rapaz que foi preso posteriormente ficou com um problema de amidas até hoje. Né? Até hoje, desde 71, desde 72, que ele foi preso em 72, até hoje ele ainda tem esse problema. Eu tinha que botar a mão assim para conseguir fazer uma espécie de travesseiro para dormir, porque eu não tinha nada para colocar para dormir, a não ser isso. Era um lugar frio, aberto, né? E não tinha jeito. Quando eu fiquei lá nesse lugar do Rio de Janeiro, que eu reconheci apenas num talher que veio para mim, tinha uma faca, tinha um emblema que parecia que era da aeronáutica. Eu disse, não sei saber o que era aqui, eu peguei a cama, dobrei um dia, de tardinha, dobrei, consegui subir na cama e olhei pela uma janelinha que tinha assim, uma espécie de postinho. Lá atrás eu vi uma pessoa com uma metralhadora, sem farda. Do outro lado do muro eu vi Carlos da Nestlé. Aí fiquei esses dias lá, essas coisas, minhas roupas, tudo com eles, minha sacola com eles e tudo. Aí fiquei muitos dias. Quando eles vinham me pegar para me interrogar, mandavam me dar as costas, eu ficava com medo, pensando que era alguma coisa de outra. Parece que era um rapaz de serviço lá. Eu digo, me faz um favor, você pode colocar o capuz na minha frente dele? Não, pode colocar na frente, fica melhor. Porque eu não fico, eu ficava pensando, fiquei de costas, eu pensava que era para alguma coisa. Aí me levavam para ele ser interrogado. Me pediam para eu escrever. Aí eu escrevi letra de forno. Também. Escrevi letra de forno. Ele disse que não sou idiota, não. Que você é tirado a idiota, né? Não, você não é idiota para escrever de mãos. Para escrever a história, como foi que ingressou, como foi que fez isso, como foi que fez aquilo e tal. Aí eu escrevi depois ele fez. Mas teve um assunto interessante. Quando eu estava tomando aquelas porradas no vermelho, ali, de um lado para o outro, os caras me estapeando, parece que era um grupo assim, me estapeando de um lado do outro, me dando telefone. Aí eu sei que foi um tapa mais forte, sei que banana foi, eu sei que eu caí. Eu caí. Aí na hora que eu caí, o camarada aí perguntou, e aí, vem cá, e o pivete? Onde é que você vai encontrar o pivete? Eu tomei aquele susto. Só eu e outra pessoa sabíamos que o pivete estava no Rio de Janeiro. E essa pessoa era nada mais, nada menos do que Carlos Orleans Figueiredo de Andrade, o tal do pacote. Aí eu, não rapaz, esse rapaz veio aqui mesmo, está aqui no Rio mesmo, mas eu não tenho o endereço dele não. Eu não peguei o endereço dele não. Eu disse isso. Eles deveriam antes ter checado, né? Provavelmente sabia que eu não tinha pegado o endereço. Por quê? Eu falei com o Carlos Orleans Figueiredo de Andrade e eu não tinha, que eu não ia procurar o camarada não, o endereço do camarada não, com os irmãos nem com o irmão. Não, isso. Não falei com ele. Não. Então eles, se aqui é carro, eu sei que 2 dias depois eles disseram que eu ia embora. Aí vieram me trazer o dinheiro, o meu dinheiro. Eu tinha R$170, eles me roubaram 80. Cruzeiros. Cruzeiros, reais não, cruzeiros novos, não parece? Aí me roubaram 80, 80, me roubaram 80 cruzeiros. Eu tinha levado uns chocolates para uma tia minha e para um sobrinho, um filho dela, um sobrinho meu, um primo meu. Eles também roubaram chocolate. Eu digo, tá bom. Aí comecei a chorar, obrigado pela gentileza. Eu comecei a chorar, dizer que roubaram meu dinheiro, me roubaram meu chocolate, não sei o que e tal. Aí eu
Rapaz, disse, rapaz, você está aqui no presídio, rapaz, tinha que pagar a sua comida. Tinha que pagar a sua comida, então dizem que os colegas dele roubaram, né? Aí chamou um camarada, doutor, vem aqui, ó, esse camarada está preso aqui, rapaz. Aí está falando que roubaram o dinheiro dele, que roubaram o chocolate e tal. Aí está aí com fome, aí o pessoal aí deixou com fome, tem 2 dias com fome. Aí eu falei, não pode não, rapaz, oxe, dá comida ao homem, dá comida ao homem. Você vai embora, rapaz. Procura ir embora, esse negócio de dinheiro não se preocupa, vai embora. Quer dizer, ele podia ser de lá deles e tudo, podia ser até gente ruim, mas comigo eu notei que o cara fez aquela presepada para me favorecer. Como quem dissesse, esse camarada tem que ir embora, não tem nada aí, não tem nada a ver e tal. O que tinha, ele nunca souberam o que era um gráficozinho com a extensão assim das cidades que eu ia, que era Santo Amaro, Ribeira do Pombal, Catu. Eles não sabiam o que era aquilo. Aí me pegaram, me botaram no carro, me abaixaram, né? Na hora de sair, me levaram. Mas andaram. Daqui um momento aí parou, levanta a cabeça. Antes eles não botaram nem o carro, deixou com a cabeça abaixo, no outro dia. Aí chegou num lugar ermo-retado, aí saltou assim, aí saiu, ia caindo. Ele, pô, Baiano, você tá caindo? Eu digo, rapaz, vocês me deixaram com a perna aí nessa posição tanto tempo, você queria o quê? Aí eu fiz aqui assim, eles chegaram. Você vai andando aqui direto, sabe? Vai andando aqui direto. E de costas, não olha para trás não. Eu não olhar, não era para ele o que estava falando, que já me conhecia, era para eu não ver os outros. Eu digo, esses caras vão me atirar, vão fazer qualquer coisa. Porque eu imaginei isso. Se uma pessoa me atirasse, eu não fui pegado com nada, né? Isso em que região era, Rocha? Repare. Aí, vai eu andando. Aliás, ele disse, o que é isso, rapaz? Você me deixa num lugar desse, eu não sei que porra é. Que lugar é esse aqui, cara? Como é que eu vou num lugar assim? Não, rapaz, você vai andando aqui direto, chega ali naquela mangueira, você entra, vai à direita, tá? E aí, você vai ver um lugarejo, né? Umas casas. Ali você pergunta, aonde é que vai o asfalto? Tá certo. Aí eu fui andando. Quando eu cheguei nesse lugarejo, assim, umas 8 casas fechadas, e vi uma mulher com uma lata d'água na cabeça. Eu perguntei, minha senhora, aonde é aqui? Que lugar é aqui? Meu filho. Aí me deu o nome do lugar. Aqui você está em tal lugar. Eu nunca vi tal lugar. E tá bom. Aí continuei andando. Passei pelo campo de futebol. Aí cheguei num posto chamado Posto de Gasolina, que estava do outro lado da rua. Eu atravessei e ficava no posto, tinha escrito Posto Covas. Aí eu perguntei ao rapaz assim, eu estou aqui, o que é isso, cara? O que é isso, meu velho? Como é que você está aqui? Eu não sei que lugar eu estou aqui, rapaz. Eu estava preso, os caras me levaram aí, enganado, e me deixaram aqui, me ensinaram, eu vim para aqui, para o asfalto. Eles, rapaz, você está aqui na cidade de Caxias. Digo, sim. E agora? Eu quero ir para a rua, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, eu quero ir para Botafogo. Como é que eu faço? Você atravessa esse asfalto aqui, tem ali ó, aquele abrigo, você vai para aquele abrigo, pega um ônibus que vai para a Praça Mauá. Quando chega na Praça Mauá, você pega um que vai para o Botafogo. E pronto, o caminho é esse. Eu digo, tá bom, muito obrigado. Aí fui embora, atravessei o asfalto, voltei, atravessei o asfalto, peguei, fiz a mesma coisa. Quando cheguei lá, reencontrei meu pessoal e pronto. Bom, esse foi o episódio. Eu, infelizmente, tive que voltar mais 2 vezes para o Rio de Janeiro, questões particulares. E continuei a vida, né? Sempre a militância, sempre vinculado à MRU. A MRU, sempre fui a MRU. Mas, a essa altura, eu vim desconfiado e falei com os meninos, né? Eu disse, olha, rapaz, o Léo não foi uma pessoa boa, nem na época como companheiro de prisão. Vocês devem ter cuidado, porque eu estava preso no Rio de Janeiro
e embaixo para todo fundo de pancada e de tapa. Me disseram, o pessoal me perguntou pelo Pivete. E só quem sabia do Pivete, que estava no Rio de Janeiro, do nosso grupo, era ele. Aí o Josafá, meu sócio, disse, eu não posso deixar, não, o Evan, eu não posso deixar de ficar com ele por causa da minha militância política. Ele vai isso vai ser uma coisa perigosa. Mas ele não levou em consideração. Continuou e tal. E aí nós já estávamos em outra pensão. Eu estava com o Evan em outra pensão. Josafá estava em outro. Estava eu e Evan em uma pensão, Josafá em outra. Quando eu cheguei em casa, no meados de 72, eu estava me preparando para o vestibular, tomando curso todos os dias, pré-vestibular. Aí quando eu cheguei em casa, o pessoal disse, Rocha, Evan foi preso. Eu digo, o que, rapaz? Evan foi preso. Eu recuei, na mesma hora eu saí de casa. Eu digo, vai ser só um tempo. Tinha pouco tempo que ele tinha sido preso. Vai ser só um tempo para esse pessoal identificar que é a mesma quadra que eu moro. E que eu sou amigo de Evan, que fui eu que recrutei Evan, etc. Aí eu saí ligeiro de um pulo, fui para a estação rodoviária, cheguei na estação rodoviária, fiquei olhando, não tinha essa organização que tem agora, fiquei olhando um rapaz ali tomando o dinheiro da pessoa. Quando ele olhou para o lado, eu não fui lá comprar bilhete, porque eu já estava escaldado com o negócio do vídeo. Quando o rapaz olhou para o lado, eu pulei a borboleta, tinha duas borboletas, ou três, era ali nas 7 portas. Eu pulei a borboleta e me mandei para o ônibus. Né? Cheguei lá no ônibus, eu paguei, claro, né? Não era, o objetivo não era pagar. Vim para a feira, avisei a Zumba, que era o neto, Evan Felipe, era o neto dele. Eu avisei, olha, se tiver alguma coisa de Evan aí, esconda, entendeu? Que ele está preso, viu, senhor? Falei com ele. E voltei no outro dia, peguei uma carona também, fui pela rodoviária, peguei uma carona, saltei na Cidade Baixa, ali perto do Moinho, peguei um ônibus que passava lá de Nazaré, e aí voltei para casa. Quando eu voltei, a rua já estava cercada, devidamente cercada. Eu entrei, o pessoal conversou comigo e tudo. Eu disse, olha, provavelmente vocês devem ficar certos de que eu vou ser preso. Vocês fiquem quietos aí, não se movimente muito para nada e tal, não queiram criar qualquer reação, porque eu devo ser preso. Mas não deu 15 minutos, 10 ou 15 minutos, aí o rapaz chegou na janela, estava na janela, o senhor Rocha, eu digo, pronto, ele disse, o coronel Zacu está pedindo para o senhor comparecer lá. Eu digo, está certo. Aí ele disse, eu peguei um livro meu de história, grosso, e desci, entrei no carro e disse, você já está acostumado, aqui costume está cheio de metralhadora, disse que já tinha costume. Aí eles me levaram para lá e eu fiquei mais 8 dias preso. Ganhei um inquérito, 2272 ou 2273, eu ganhei um inquérito. Eu fiquei lá nesse período, preso na Polícia Federal um dia. Já fazia um ano, aí um ano que eu tinha sido preso. Eles me mandaram para o quartel da Aeronáutica. Fui para a Aeronáutica. Um dia, passei um dia na fronteira. Os caras começaram a me fazer um bocado de perguntas, mas eu tinha certeza que eles não tinham absolutamente nada de mim mais para me segurar. Primeiro porque o vínculo estava praticamente terminado em questões de ficar fazendo, cumprir ponto, fazer isso, fazer isso. Eu conversava com o pessoal, com a Martina, com o Hermes, com esse pessoal, mas sem ter essa vinculação partidária para poder essas coisas. Ainda com o Pivete eu ainda ia com uma reunião, uma coisa ou outra e tal. Mas, quando ele estava, mas com o pessoal. Como era o nome do Pivete? Não sei, só conhecia como Pivete. Aí, com o Pivete eu ainda saía, antes de ir lá para o Rio de Janeiro, né? Eu estava aqui. Mas
com os meninos eu não ia porque eu já estava desconfiado do carro fortaleza. E aí eles me levaram para lá, e começaram a me perguntar, eu respondi, e chegou Emanuel. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse famoso policial chamado Emanuel. Quem lê alguma literatura sobre a época da ditadura, era um elemento altamente perigoso. Emanuel Cerqueira Campos. Ele era muito perigoso. Ele podia dar uma aula numa escola, ele podia servir de lavador de carro, ele podia ser um bilheteiro num restaurante servindo, ele fazia qualquer coisa. Ele fazia qualquer coisa que mandasse, ele era muito astuto, muito preparado e andava com essas coisas todas, com esse pessoal todo, entendeu? Olhando os movimentos, se infiltrava no movimento estudantil, quando tinha aqueles negócios, o vestibular, você lembra dos excedentes, quando tinha os excedentes? Então, naquela época, tinha os excedentes, o pessoal estava fazendo aquele movimento, ele ficava lá também, com os excedentes, estava de cabeça raspada, tinha ele e um outro, eu não me lembro do nome, eles ficavam lá. Esse camarada chegou trazendo um que chamava Luiz, preso, aí trouxe pelo código, aqui, ó, tá vendo aí, tá vendo você? Eu digo, sim, o que eu tenho com isso? Eu não estou dizendo, tá, que eu pego vocês todos? Eu digo, não, a mim você pegou, ou vocês pegaram o que quiseram, porque eu não tenho nada para vocês pegarem. Aí o camarada alto, muito forte, me chamou para ser interrogado. Aí quando chegou lá, começou a me fazer perguntas. Mas naquela altura eu já estava realmente experiente para muitas respostas, para muitas coisas. E respondia prontamente a ele, isso é aquilo e tal. Ele aí fez assim, eu não estou. Eu digo, você não está achando que se pegar e não vai achar. Não, vai aparecer sim, vai lá, tá vendo o xadrez. Aí me recolocaram no xadrez. Quando chegou no outro dia, me levaram para a aeronáutica. Cheguei lá na aeronáutica, fiquei dormindo numa cama que eu podia para isso, né, durante 8 dias, 7, 8 dias eu fui lá. O coronel veio, o coronel comandante da aeronáutica veio, passou a mão na cabeça. Meu filho, como é que mandam vocês para aqui que não tem lugar para vocês? Não sei como é que esse pessoal fica mandando. Esse daí ele já tinha tido o sargento que morreu, foi o Valder, que tinha sido assassinado por lá. E eu sei que com 7 dias, eram uns 8 dias de preso, 9 dias, aí eles mandaram me pegar e me liberar. Me ouviram, o rapaz chegou para mim e disse o seguinte, que me ouviu. Disse, olha, eu vou dizer uma coisa, você está sendo solto, entendeu? Apesar de você estar iniciado aqui no inquérito, mas tem uma coisa que eu vou lhe dizer, como policial, você está sendo solto porque eles querem, não é decisão minha. Agora, você deveria ficar aqui, porque tudo isso que tem acontecido aí com esse pessoal, quem jogou o óleo no chão e esse pessoal escorregou foi você. Aí começou a me mostrar fotos de Júlio Engraxate que tinha ali Do Luiz. do Líder, né, no universo, que fui eu que tinha recrutado ele, me mostrou a foto de Josafá lá, preso, e me mostrou de Eva e de outras pessoas que os meninos contactaram. Ele disse, tudo isso aqui, o culpado foi você. Você é que devia ficar aqui preso. Né? Como os outros estão aí, vão ficar, você deveria ficar aqui também. O tempo, no mínimo, os 60 dias que nós temos direito. Certo? Aí esse rapaz não tem nada a ver. Isso aí, conversando com o pessoal, agora as pessoas não se entregam voluntariamente. Eu não coloquei ninguém, nem tomei ficha, nem abonei ficha de ninguém para entrar lá. Bom, essa foi a minha história de participação política. Depois disso, eu ingressei na universidade, e cheguei lá, eu participei dos movimentos, falava nas coisas e tal. E tive um grande dissabor. Quando Lamarca morreu, saiu no jornal o nome de quê? Quem foi, quando foi que Lamarca, como foi que pegaram Lamarca e tal. Aí o jornal colocou, disse que foi por indicação de um tal Rocha.
meu nome é Rocha, né? Me conheci como Rocha desde a época do Exército. E aí, até algumas pessoas do Exército daqui e algumas pessoas daqui de Feira levaram isso avante para comentar que eu era o traidor de Lamarca. Eu tive que processar um colega, não é de segredo, Beto Coelho, o João Pinho foi falar isso com ele. E veja por que João Pinho foi falar isso com ele. Porque um sargento do Exército chamado Renato, tinha uma taboca no nariz aqui assim, danada, grandona, maior que ele era corneteiro e chegou lá em João Pinho e disse: o Rocha que foi do Exército, ele foi do Exército, ele era cabo do Exército, ele era do Serviço de Informação. Eu conheço o Cabo Rocha, conheci o Cabo Rocha, que era também do Serviço de Informação, né, junto com os outros colegas dele, tinha uns 3 ou 4 que faziam esse serviço auxiliar de estar seguindo as pessoas, etc. Eu processei o Beto Coelho e um dia eu voltei para Salvador, depois de vir para cá, eu voltei para Salvador em 89, 88 eu voltei para Salvador. Mas vim aqui no fórum e encontrei Oswaldo Brasileiro. Oswaldo, aí eu fiquei conversando com ele e ele todo assim, meio reticente, né? E depois eu soube que ele estava na Camargo. E Josafá trabalhou na Camargo há muitos tempos. Eu fui lá e encontrei ele e disse: Oswaldo, eu estou precisando de um emprego, um trabalho, porque eu montei uma advocacia aqui em Salvador. Minha advocacia é baseada em filhos. Aqui eu sempre fiquei trabalhando com meu pai, ultimamente. Os tempos últimos que eu fiquei aqui, eu precisava ter um lugar. A gente vai ver. Mas como ele sabia disso, falaram com ele aí foi procurar, foi no Senai, eu acho, procurar José Carlos Santa Bárbara para conversar. Chamou José Carlos, que história é essa? Que uma pessoa me disse que aquele rapaz era o traidor de Lamarca. Ele disse: quem, rapaz? Esse o doutor Rocha. Ele está doido, rapaz. Rocha foi tão vítima quanto nós. Foi aí que ele me arranjou um trabalho na prefeitura, que eu declinei no último dia. Ele estava me telefonando para me dizer que arranjou. Depois dele saber isso, conferir e conversar com Santa Bárbara, e Santa Bárbara contar esmiuçadamente quem foi o Carlos Orlando Figueiredo de Andrade, ele me chamou, me telefonou, uma namorada minha lá de Salvador disse que onde eu estava lá onde lá. Aí ele me chamou e disse: você vem para cá que eu já arranjei um lugar para você trabalhar no serviço da prefeitura. Eu disse: Oswaldo, eu agradeço muito, né? Eu já estou aqui a partir de hoje trabalhando na Unilar. Eles me chamaram, eu vou ficar aqui no departamento jurídico. E foi por aí.